esta sessão saudando todos os presentes e dar as boas-vindas a todos os participantes deste 4º Congresso PALOPA Auratic e 2º Congresso de Oncologia de Angola. Devido à pandemia do Covid-19, ele é realizado neste formato. Faço votos também que possam desfrutar das apresentações e debates que se adivinham ricos e diversificados pelo perfil dos participantes. Esta sessão terá 2 moderadores. Nós vamos optar para que se apresentem de forma a que nós possamos já saber quem são as pessoas que vão intervir nesta sessão. O primeiro moderador sou eu, Mateus Guilherme, sou médico anatomopatologista na Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto e na Clínica Girassol. Sou também, neste momento, o presidente do Conselho Nacional de Especialização Pós-Graduada em Ciências da Saúde. É também moderadora a doutora Carla Barbosa de Cabo Verde, pelo que passo a palavra para ela fazer a sua apresentação. Faz favor, doutora Carla. Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à organização pelo convite de estar a moderar esta sessão. Para mim é uma enorme honra e prazer estar convosco, os meus colegas estimados, a Carla e o Guilherme, de longas datas e pessoas que eu muito admiro, estar a compartilhar essa mesa, essa experiência. Eu sou anatomopatologista de Cabo Verde, do Hospital Agostinho Neto, coordeno atualmente o Programa de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas, também sou professora assistente na Faculdade de Medicina da Universidade de Cabo Verde e presidente do Conselho da Disciplina da Ordem dos Médicos, entre outras coisas. É um prazer estar aqui hoje e pronto, vou passar à professora Carla para fazer a sua apresentação, porque o professor Guilherme quis que fosse uma sessão o mais informal possível, porque contamos realmente que seja uma sessão em que todos participam. Passo a palavra então a Carla. Olá a todos, boa tarde. Aqui é uma hora mais do que em Angola, não sei quanto tempo é mais do que ou menos do que Cabo Verde. É uma honra para mim também poder participar neste evento, especialmente com neste novo formato. Eu chamo-me Carla Carrilho, sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, sou patologista de profissão, médica patologista, trabalho no Hospital Central de Maputo e sou diretora do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Central de Maputo. É para mim um prazer enorme também estar aqui ao lado e a compartilhar esta sessão com os doutores Guilherme e Carla, amigos de longa data, ao lado aqui do professor Lúcio também. Prezo muito a sua presença. Obrigada. Concluídas as apresentações, vamos então, se nos permitirem, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu vou começar com qual é o objetivo desta sessão. O objetivo desta sessão é fundamentalmente a partilha de experiências entre os patologistas dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP, sobre uma entidade que é a telepatologia relacionada ao cancro, os seus desafios e oportunidades. Como é que nós iremos desenrolar esta sessão? Iniciaremos com a apresentação da doutora Carla Carrilho, que abordará o tema central desta sessão, e eu vou relembrar: telepatologia, cancro, desafios e oportunidades, a experiência de Moçambique. De seguida, teremos a sessão de partilha de experiência, inicialmente com a intervenção da doutora Carla Barbosa, que nos falará sobre a experiência de Cabo Verde. Em relação à experiência de Angola,
ela será partilhada pelos patologistas angolanos presentes na sessão. Para finalizar, teremos então a fase de debate, poderemos debater algumas questões de importâncias e, sobretudo, teremos também no final uma sessão de perguntas e respostas. Eu quero sublinhar o mais importante, aquilo que nos interessa hoje, é nós partilharmos experiências em relação à telepatologia, já que nós, países africanos, temos um déficit muito grande, quer de patologistas, quer de laboratórios de anatomia patológica. Essa entidade, a telepatologia, pode servir para combater uma falha que a maior parte dos países africanos. Este será o nosso objetivo. Nós vamos iniciar a sessão com a apresentação da doutora Carla Carrilho, que abordará o tema central, e depois vamos passar para as discussões. Vou passar então a palavra para a doutora Carla Carrilho para fazer a sua apresentação. Obrigada a todos. Muito obrigada. Tem a palavra, por favor? Sim. Estou aqui a tentar partilhar a tela. Então, ok. Sim, já está visível, não é? Em formato de slideshow. Obrigada, Dr. Guilherme, outra vez. A minha apresentação é uma apresentação que não é só dirigida ao cancro, mas de uma forma geral à patologia, e diz respeito à telepatologia, patologia digital, oportunidades e desafios. Eu partilho a apresentação, a elaboração da apresentação com o professor João Mordi, que é do Hospital Clínico de Barcelona, e que tem uma longa colaboração de muitos anos com o Departamento de Patologia do nosso hospital e da nossa faculdade através da telepatologia. Este vai ser mais ou menos o formato da minha apresentação e eu falarei um pouco do que é a telepatologia e a patologia digital, quais são as tecnologias que serão usadas, que são usadas na telepatologia, quais são as vantagens, aplicações e oportunidades, na verdade, assim como os desafios, mais focados na patologia digital, e depois irei partilhar pequenas experiências de utilização da telepatologia e da patologia digital em Moçambique e pequenas conclusões acerca desta apresentação. Como nós sabemos, o microscópio óptico convencional tem sido o instrumento base para a avaliação dos tecidos e tem tido um papel muito importante, crucial diria, no diagnóstico patológico. Entretanto, com o advento das novas tecnologias e a inovação tecnológica que tem vindo a ser crescente, tem havido uma evolução e uma disseminação do formato da patologia digital pelo mundo. E é disso que vamos falar um bocadinho nesta apresentação. A telepatologia, definida pela Associação de Telepatologia Americana, diz respeito a formas de comunicação entre profissionais de saúde e que consiste no diagnóstico à distância de patologia cirúrgica, por exemplo, no nosso caso, e que tem como base a transmissão de imagens de patologia através de links de telecomunicação, como por exemplo a internet, o e-mail. As tecnologias que são usadas, eu vou tirar aqui, vou baixar esta janela para podermos ver. As tecnologias que são utilizadas são a imagem digital estática, o vídeo digital,
e mais recentemente a imagem de lâmina inteira ou whole slide imaging, portanto são tudo tecnologias de patologia digital. No fundo, portanto, a telepatologia é parte do espectro da patologia digital. Quanto a cada uma destas tecnologias usadas, eu irei fazer uma breve revisão, digamos assim, uma breve abordagem das tecnologias usadas na patologia digital. E elas são basicamente a imagem digital estática, que todos nós já conhecemos e usamos bastante. Todos nós tiramos imagens através de uma câmara acoplada ao microscópio e mais recentemente câmaras que estão dentro dos smartphones. E assim captamos imagens e transmitimos-las por e-mail ou por outras formas. Esta é a modalidade mais simples de telepatologia, de muito baixo custo e que também não requer uma grande manutenção. E é usado mais para ensino e para em certo grau para consultas de segunda opinião. A grande desvantagem é que, como ela é uma imagem estática, ela não é possível representar a lâmina por inteiro. Além de que quem está a aceder remotamente a esta imagem não pode navegar pela lâmina, nem pode usar diferentes ampliações. Portanto, não é um método que permita a substituição do microscópio óptico convencional. Quanto à tecnologia de vídeo digital, o que está por trás disto é a integração de câmaras digitais no microscópio e que está ligado a um sistema também de videoconferências normal, convencional, como o Zoom, por exemplo, e é a base dos sistemas de telepatologia em tempo real, portanto, telepatologia dinâmica. Geralmente estes sistemas são usados para diagnóstico rápido em casos difíceis ou intraoperatórios e a grande, digamos, desvantagem é igual à da imagem estática. Portanto, quem vê do outro lado não pode remotamente conduzir a navegação da lâmina. E tem que estar os dois, quer quem está a enviar a imagem por vídeo, quem está a receber remotamente, têm que estar conectados simultaneamente, uma vez que é uma sessão em tempo real. No que diz respeito à imagem de lâmina inteira ou a imagem digital, a whole slide imaging, ela é também designada de microscopia virtual, e utiliza scanners que são capazes de criar reproduções digitais de uma lâmina convencional de vidro. É um método que é relativamente recente, mas que tem ganho cada vez mais popularidade nos departamentos de patologia. Este sistema permite que o indivíduo que acede remotamente à lâmina digital possa navegar nela e usar diferentes ampliações e, portanto, o computador que ela usa, que esta pessoa remota usa para visualizar a amostra da lâmina digitalizada, pode usar este computador como um microscópio convencional. Okay? Por isso é que se chama microscopia digital. Falando agora mais concretamente nas aplicações. Nos países, como temos vindo a falar e o Dr. Guilherme já focou isto, a patologia digital tem muita importância, principalmente nos países em desenvolvimento, como o nosso, em que há uma falta muito grande de patologistas. Quando nós olhamos, por exemplo, para o mapa da África, vemos que países como, por exemplo, Moçambique, têm um patologista por 2,5 a 5 milhões de habitantes e há, inclusive, países que não têm nenhum patologista, como é o caso da Somália. E, portanto, neste contexto, a telepatologia e a patologia digital são muito úteis, especialmente para o diagnóstico.
Outras aplicações são de facto para a educação e para o ensino, e há outras que poderemos discutir durante a sessão de discussão. Eu então agora vou centrar-me um bocadinho nas três grandes aplicações, e começando pelo diagnóstico. Quais são as vantagens deste sistema de patologia digital por lâmina digitalizada no diagnóstico? Primeiro, ela possibilita o diagnóstico primário, por exemplo, em países em que não há sequer patologista. Permite a consulta para uma segunda opinião de casos difíceis, inclusive com acesso remoto a subespecialistas da área. Melhora muito, encurta muito o tempo de diagnóstico, por exemplo, quando comparado com aqueles programas que envolvem o envio de blocos para centros distantes onde irá ser feito o diagnóstico. Portanto, esta patologia digital encurta muito esse tempo. Por outro lado, para os nossos países também é uma oportunidade, porque reduz o isolamento dos patologistas que trabalham em regiões remotas. Eles sentem-se mais confortáveis, têm uma opinião para um diagnóstico difícil e, portanto, é uma forma que pode contribuir para a retenção destes patologistas nestas localizações. No que diz respeito à multidisciplinaridade, esta técnica é muito útil, por exemplo, para discussões nos grupos de discussão de tumores e também até para sessões interdepartamentais que dão acesso remoto à lâmina digital. Estas são as principais oportunidades, vantagens no diagnóstico. Outras são, por exemplo, uma excelente ampliação das imagens, como podemos ver aqui nesta figura. Também possibilita comparar as colorações de rotina convencionais, como hematoxilina e eosina, com outras colorações e, portanto, comparar as mesmas áreas de uma forma mais correta, permite a avaliação automática de certos biomarcadores e também permite fazer até medições mais precisas das lesões. Portanto, isto é aplicável não apenas para o diagnóstico, mas para o ensino e muito para a investigação. O outro grande grupo de aplicações da patologia digital é no ensino, e ela é útil tanto no ensino pré-graduado como no ensino pós-graduado. No ensino pré-graduado há vários estudos que têm demonstrado a utilidade em usar a microscopia virtual, não é? Através de lâmina digital, em substituição à microscopia convencional nas aulas práticas de patologia, como por exemplo este estudo que foi feito na Espanha. Os inquéritos de satisfação têm mostrado que os estudantes estão muito mais confortáveis em navegar na lâmina digital e dos pontos positivos é a possibilidade deles acessarem as lâminas em qualquer momento. Para o ensino de especialistas, na formação de especialistas de anatomia patológica, isto constitui uma boa oportunidade para fazer e organizar bancos de imagens para estudo. Na investigação ela é útil principalmente em projetos multicêntricos, em que é possível, por exemplo, vários sites que estão a fazer ou envolvidos num projeto que fazem diagnóstico e digitalizam lâminas. Estas lâminas são acedidas por um laboratório-mãe ou centralizado, permite o controle de qualidade dos sites periféricos, permite o treino e até para centralizar técnicas neste laboratório-mãe e rentabilizando recursos. Quais são os principais desafios? Portanto, as principais barreiras para o uso da patologia digital ou para a sua implementação de uma forma mais disseminada são barreiras que têm a ver com questões técnicas. Por exemplo, a conectividade. É preciso uma boa conectividade para que seja fácil e eficaz o acesso às imagens.
a própria robustez do scanner. Este scanner é muito sensível e precisa que as lâminas estejam com muito boa qualidade em termos de processamento histológico, para que também as imagens digitais tenham qualidade e possibilitem um diagnóstico de qualidade. Dentro dos desafios, temos dois também muito importantes, duas barreiras importantes, que é o custo de implementação. O equipamento é extremamente caro, a manutenção é cara, podemos discutir estes aspectos depois, e devido ao tamanho das imagens é necessário que haja uma boa capacidade de armazenamento destas mesmas imagens. Só para termos ideia, uma lâmina típica a uma ampliação de 400 vezes, necessita de uma armazenagem ocupa, digamos assim, 1 a 1.5 gigabytes. Portanto, é necessário que haja uma largura de banda muito grande, primeiro para a conectividade e também uma boa capacidade de armazenagem das lâminas. Estes são os principais desafios. Em relação à validação do diagnóstico, portanto, a substituição ou o uso da microscopia virtual como alternativa à microscopia convencional, hoje já há muitos estudos feitos que já validaram esta técnica e mostraram que há uma completa concordância entre estes dois meios de microscopia. E eu agora passaria a partilhar convosco algumas experiências de projetos que utilizam a patologia digital e a telepatologia, a maior parte deles centrados no Hospital Central de Maputo, portanto, onde trabalho. E um dos primeiros projetos é um projeto na Faculdade de Medicina. Este projeto começou em 2015, é um projeto conjunto da Universidade do Porto, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e a Universidade Eduardo Mondlane. Nós elaboramos uma disciplina partilhada em que os nossos estudantes... Desculpa? Sim. Os nossos estudantes têm acesso remoto às lâminas digitalizadas cujo repositório é no IPATIMUP e, portanto, todas as aulas de microscopia são dadas com microscópio virtual. Nós fizemos o inquérito no fim do primeiro ano de implementação e 93% dos estudantes disseram que o acesso à plataforma Moodle, que é a plataforma que eles usam para aceder às lâminas digitalizadas, era simples e fácil. A maior parte acedia a partir do computador pessoal. 85% diziam que conseguiam cumprir facilmente com as tarefas que pretendiam e 95% dizia que esta componente online ajudava muito o desempenho da disciplina. E um dos pontos positivos que eles também falaram foi na oportunidade de visualizar as lâminas digitais em qualquer lugar, a qualquer hora e quantas vezes eles quisessem. Havia um enorme desafio que era a instabilidade da internet. Não é? Isto traz muitos desafios que também poderemos discutir. Esta experiência está publicada, foi publicada em 2018 no Journal of Pathology Informatics. A segunda forma de uso de telepatologia que nós temos foi montada através da obra social La Caixa com o Hospital Clínico de Barcelona. É uma colaboração muito antiga, de 2010, onde nós tivemos a oportunidade doaram-nos um sistema de videomicroscópio e juntamente com o sistema de videoconferência. Nós, portanto, com este sistema fazíamos telepatologia em tempo real, usávamos mais para discussão de casos, fazíamos esta discussão em tempo real uma vez por semana e do lado de cá estávamos todos, do lado de lá de Barcelona também acediam a este vídeo e discutíamos os diagnósticos difíceis.
Outra aplicação que é mais recente foi no campo da pesquisa. Nós temos um projeto multicêntrico com outros países africanos, nos quais diz respeito, na verdade, à identificação de causas de morte em crianças, utilizando autópsias minimamente invasivas. Então, o que nós fazemos é recebemos estes materiais, amostras que vêm colhidas na autópsia, fazemos o processamento histológico, temos, portanto, um scanner, lâminas digitais, e nós fazemos o scanner destas lâminas e fazemos o diagnóstico dos casos. Estas lâminas são acedidas remotamente, estas imagens digitais, por um centro, por um laboratório central no CDC em Atlanta e também no Hospital Clínico de Barcelona. E depois, uma vez por mês, fazemos discussões virtuais em tempo real, onde discutimos os casos discrepantes e também chegamos a um consenso do diagnóstico de caso de morte, caso a caso. Isto também serve como treino de qualidade. Nós, usando este sistema, passamos a ter as nossas reuniões com Barcelona através da microscopia digital. Portanto, já não usamos tanto o sistema de vídeo, mas sim este sistema de imagem digital. Portanto, nós digitalizamos e enviamos para Barcelona 4 casos por semana. Ao fim do mês temos entre 16 a 20 casos. E depois selecionamos 4 que iremos discutir uma vez por mês, em tempo real, os casos mais difíceis ou que não compreendemos bem, e algumas vezes pode ter também uma mini palestra teórica para suportar esta discussão prática. Também funciona como um controle de qualidade externo e serve de treino para os residentes e patologistas também. Por fim, a nossa última experiência é uma experiência que não é propriamente de telepatologia, mas é de projetos de telementoria, que se chama Projeto ECO, Extension for Community Health Outcomes, em que há uma conexão, é um projeto conjunto entre uma universidade ou uma instituição de referência americana com um país em desenvolvimento. E o que está na base deste projeto ECO, o formato, é o formato de videoconferências semanais ou mensais, no nosso caso é mensal, onde são apresentados localmente casos clínicos ou casos de patologia, e que remotamente os especialistas têm acesso a este caso e dão orientações sobre o manuseio ou sobre o diagnóstico. E também são complementados por pequenos seminários teóricos. O projeto que já está bem implementado é um projeto mais de ginecologia, portanto mais clínico na abordagem do cancro ginecológico e também na prevenção do cancro ginecológico. Mas nós, a semana passada, iniciamos timidamente que está centrado na patologia, portanto não é apenas cancro, a maior parte dos casos são casos de cancro e a ideia é usar exatamente o mesmo formato, mas para discutir casos de diagnóstico e partilhar experiências. Este último caso é feito com o Memorial Sloan Cancer Center de Nova Iorque, a Sociedade Brasileira de Patologia e o Colégio de Patologia de Moçambique, da Ordem dos Médicos de Moçambique. E é uma ótima oportunidade se pudermos fazer isto para todos os PALOP. Já está aqui a doutora Carla, que participou, havia também alguns colegas angolanos, portanto é uma excelente oportunidade para discutirmos os nossos casos difíceis, para partilharmos experiências. E basicamente era isto em termos de experiência de Moçambique. Para concluir esta apresentação, diríamos então que a telepatologia e a patologia digital trazem benefícios no sistema de saúde, especialmente para os países de baixos recursos, dando suporte ao diagnóstico patológico, ao ensino e à investigação baseada no tecido.
que não podemos deixar de parte as barreiras levantadas, principalmente do ponto de vista técnico e do ponto de vista de custo de implementação, principalmente nos países em desenvolvimento, mas que os mesmos podem ser minimizadas através do desenvolvimento de projetos conjuntos de colaboração com hospitais de referência e instituições académicas e de ensino. E eu queria agradecer a todas as instituições e as pessoas das instituições que direto ou indiretamente contribuíram para estes projetos e também a todo o staff da Anatomia Patológica, parceiros e colaboradores que estão aqui. Eu aqui queria fazer menção ao professor João Mordi, que me ajudou também a fazer esta apresentação, e aqui uma série de colegas da Índia, especialistas, residentes aqui atrás, outros profissionais de saúde e o nosso diretor do Hospital Central de Maputo, junto com o mais velho patologista, que isto foi uma festa em que ele se tinha reformado. E muito obrigada. Eu gostaria... Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Ok, dando continuidade, eu gostaria, antes de prosseguir, gostaria de endereçar os parabéns à doutora Carla Carrilho pela brilhante e pedagógica apresentação e, sobretudo, pelo contributo da experiência do docente. É um caminho a seguir, é um caminho que tem que ser compartilhado pelos outros países que constituem esta associação, que são os países de língua oficial. Eu vou passar então a palavra à doutora Carla Barbosa para abordar a experiência de Cabo Verde em telepatologia ou em telemedicina. Tem a palavra, por favor. Então, muito boa tarde outra vez. Realmente parabenizar a professora Carla pela excelente exposição, de forma clara, com conclusões que realmente mostram que temos um longo caminho para fazer, mas que é possível fazer, não é? Principalmente se a gente agarrar nas experiências que Moçambique já tem. Vos confesso que quando recebemos o tema para falar desta sessão sobre a experiência de Cabo Verde, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: experiência não temos muita, mas expectativas são imensas. Foi a primeira coisa que me passou. E vislumbrei logo excelentes oportunidades de parceria e de uma união entre os países lusófonos para podermos alavancar realmente a telepatologia e usar em todas essas vertentes, não só no ensino, mas também na investigação, que é realmente o parente mais pobre que existe e que nós temos grandes dificuldades nos nossos países. Todos nós entendemos que o patologista não quer estar isolado, porque é realmente angustiante e muitas vezes perigoso. Todo patologista quer contar com 2 pares de olhos ao lado. Nem queiram imaginar, porque falo por experiência, a angústia de se chegar recém-formado num país sozinho, com uma realidade completamente diferente daquela que nos é de formação, porque nós temos tudo à mão, temos a imuno, temos os expertises ao lado, noutra sala, temos a patologia molecular, temos todos os meios para um excelente diagnóstico, mas chegamos nas nossas realidades, não temos isto e muitas vezes estamos sozinhos e temos que dar diagnósticos sozinhos e é angustiante. E poder contar com essa possibilidade de compartilhar casos é realmente uma grande valia para todos. Uma pessoa quando chega deve imaginar que nós fazemos a toda hora teleconsulta, fazemos muita telepatologia, mas é aquela do custo baixo, daquela fácil, aquela telepatologia estática, que é muito dependente do operador, é muito dependente de quem vê a imagem. E a representação dos campos é sempre aquela que nós achamos que é aquela que vai levar aquele diagnóstico que já temos de antemão mais ou menos pensada. Então tem os seus
tem as suas limitações e os seus perigos, como a professora Carla fez e levantou muito bem na sua apresentação. E nós fazemos essa telepatologia, geralmente nós cá em Cabo Verde, tem muito a ver com as instituições que nós nos formamos. Então, a experiência que nós temos, eu quando cheguei fazia e faço muita telepatologia com Portugal, com o IPO de Coimbra, mas tirando as imagens, mandando um caso clínico, ou por internet, ou por de mail, ou por WhatsApp, ou por Telegram, enviamos o caso e esperamos aquela opinião que nos vai fazer luz perante o caso que temos à frente. No entretanto, ultimamente também temos feito essa telepatologia com o Brasil, porque recém chegou uma colega que se formou no Brasil, que é a doutora Vanulda, e que também deixou a sua rede de contactos, porque graças a Deus o cabo-verdiano por onde vai deixa uma rede de contactos boa, eu acho que é uma característica nossa e do povo africano no geral, porque somos muito fáceis de ter relações e deixar boas amizades, e temos usufruído também dessa telepatologia com Brasil e Fortaleza. Não sei se temos colegas brasileiros na assistência ou não, mas permitam-me-vos facilitar, porque realmente vocês são muito ativos. Nós pertencemos a vários grupos brasileiros de todas as áreas, da patologia da mama, da patologia nervosa, mas vários grupos mesmo, que nos têm dado uma ótima possibilidade de um treino contínuo, de uma capacitação contínua. No entretanto, essa telepatologia tem as suas limitações. E nós, como nós não temos os equipamentos, pelas diversas razões que a professora também acabou de dizer, porque são equipamentos caros, muitas vezes não são a prioridade, e para além de são equipamentos caros também exigem que tenhamos um bom processamento, e muitas vezes a prioridade é ter um bom processamento e ter insumos para processar. Então, nos limitou até então muito a possibilidade de fazer parcerias formais com outros serviços para desenvolver as outras áreas de aplicação da telepatologia. Então, tem-nos limitado, mas também a professora deixou aqui as indicações que há caminhos, nomeadamente projetos de investigação, que nos podem acomatar e mitigar estas dificuldades em termos monetários. Em termos de rede da internet e da capacidade, acho que Cabo Verde tem isso muito bem feito, porque nós temos um excelente serviço de telemedicina. Temos muito orgulho de ter um excelente serviço de telemedicina. É uma ferramenta que o nosso país apostou muito, porque, como sabem, Cabo Verde é um arquipélago e é várias ilhas, e então isto faz com que há uma desigualdade no acesso de saúde, e nós temos apostado numa igualdade e num acesso universal para todos, e a telemedicina vem a colmatar, sem dúvida, esse problema em Cabo Verde com excelentes sucessos, diminuindo os custos, porque antigamente tínhamos muitos custos da evacuação dos doentes para os hospitais centrais, que são 2, onde existe todos os especialistas. Por isso, dito isso, queria então dizer que também em relação ao ensino, na faculdade nós também usamos o sistema Moodle, professora, com a Faculdade de Medicina de Coimbra. Os alunos adoram porque podem estar em casa e veem as lâminas, enquanto que quando nós usávamos as lâminas presenciais, eles nem se lembravam, na véspera do exame é que dizem, posso ir lá ver, e pronto, enquanto que a imagem digital eles usam, está no touch, isso é, a geração só quer fazer assim. Eu digo que eu gosto do microscópio, custa muito, porque nós estamos mais assim, usamos muito, mas outra experiência que Cabo Verde também tem, que a professora Carla mencionou na semana passada, nós começamos esse programa da ECO, com a professora Márcia, foi excelente, uma reunião excelente, falamos sobre a mama, as últimas recomendações da ESCO, e realmente
foi um dia grande, para nós foi excelente porque todos sentimos que aprendemos imenso e que há muito realmente para fazer. O que eu acho é que existe realmente um amplo caminho para se andar e que nós, os países lusófonos, eu digo lusófonos porque às vezes a língua também é uma limitação. Infelizmente, podemos ter um mundo muito mais abrangente, mas muitas vezes a língua limita um bocadinho. Mas pelo menos nós que falamos e nos entendemos e que temos as mesmas dificuldades, se a gente se unir os esforços, poderemos, sem dúvida, alavancar muito mais a telepatologia, mesmo no ensino. Porque eu conto com 3 técnicos, eu não os posso mandar formar. E também fazer uma formação só para eles seria muito custoso. Mas se a gente juntar os nossos técnicos, pode-se fazer uma formação. Quer dizer, há muito que nós podemos fazer. Falando de técnicos, nós também temos uma experiência da telepatologia com o grupo de citotécnicos do Brasil, que é liderada pela técnica Simone Maia, que também os nossos técnicos aqui estão neste grupo. E pronto, e realmente temos ainda muito para fazer e esperamos realmente que depois desta sessão de hoje saiam daqui alguns desafios mais claros que a gente pode caminhar juntos. E dito isso, como comecei a dizer, a experiência de Cabo Verde não era muita, mas a expectativa é muita, por isso passava a palavra para todos, para uma discussão conjunta e mais uma vez agradecer essa oportunidade, porque acho que é um tema muito pertinente e que se há coisa que estes novos tempos nos trouxe, que nós estamos a viver, foi a consciência que nós podemos estar mais juntos daquilo que a gente pensava. Porque ultimamente o que não falta são reuniões e formações, a gente não tem tido tempo para poder fazer tanta capacitação. Por isso, muito obrigada. Agradecer mais uma vez a professora Carla, a sua apresentação foi mesmo excelente, que nem vale a pena estar aqui a fazer nenhuma conclusão, porque acho que conseguiu depois fechar tudo com as suas últimas palavras, que ficou muito claro para todos, acredito. Gostaria de passar então a palavra ao Dr. Guilherme para moderar aqui, ou juntos moderarmos a discussão conjunta. E as perguntas. Muito obrigado, doutora Carla. Eu gostaria também de lhe dar os parabéns pela sua perseverança na busca de melhor diagnóstico. Eu estive em Cabo Verde, numa conferência, e de facto eu conheço o esforço que tem feito para que possa dar um diagnóstico que seja o mais correto possível. Eu em princípio vou passar a palavra à doutora Carla Barbosa, porque ela é que vai fazer a moderação até o final. No entanto, eu vou aproveitar esta deixa para falar um bocadinho sobre Angola. Em relação a Angola, eu não conheço, a nível dos grandes serviços de anatomia patológica, algumas ações em tela. No entanto, no último ano, com a vinda de patologistas do Brasil, foi criado um grupo de patologistas angolanos que têm exercido uma ação muito benéfica naquilo que é a formação e atualização para os patologistas. Este grupo, eu contactei a doutora Guilmar, foi uma das impulsionadoras deste projeto, mas que há bocado recebi 2 e-mails que ela não consegue ter acesso. Eu pedi-lhe para vir até esta sessão para dizer quantos elementos estão conectados a este grupo e quais são as ações que foram realizadas pelo grupo.
Eu não sei se a doutora Guiomar já está conectada. É que se ela estivesse conectada, eu pedia que ela tomasse a palavra, ou se houver alguém do grupo que possa dar informações sobre esse grupo, nós ficaríamos muito contentes, porque no fundo dá a base daquilo que é a experiência muito, muito pequena de Angola na telepatologia. No entanto, se houver algum hospital, algum serviço de anatomia patológica de Angola que tem alguma atividade de telepatologia, eu gostaria que se tomasse a palavra e colaborasse conosco nessa discussão. Eu dou a palavra à professora Carla Barbosa para continuar a moderação até o final. Sim. Doutora Carla? Doutora, está presente. Sim, sim. Boa tarde, doutor Matheus. Muito boa tarde a todos os colegas. Eu sou a Guiomar Matheus, sou patologista, recém-formada no Brasil há 2 anos. Infelizmente estava com dificuldades para ter o acesso aqui à sessão. Falei com o doutor Matheus Guilherme e conseguimos aqui resolver esse pequeno impasse. Não assisti, infelizmente, o início, mas o resumo que o doutor Matheus deu e da última colega deu para ver um bocadinho do que tiveram a falar, mas do que eu não consegui falar, eu vou fazer aqui a deixa que o professor Matheus falou do projeto que tem se desenvolvido. Na verdade, não é um projeto meu, é um projeto da doutora Márcia, é uma patologista brasileira, mas que trabalha em Nova York, juntamente com a Sociedade Brasileira de Patologia. É um programa que envolve um ciclo de palestras de patologia para países de língua oficial portuguesa. Envolve, nas atividades que eu participei, vi essencialmente patologistas de Moçambique, mas envolve outros países de língua oficial portuguesa. É um projeto muito bom mesmo, de louvar a iniciativa da doutora Márcia. O mérito é todo dela, da doutora Márcia e da Sociedade Brasileira de Patologia e de alguns patologistas brasileiros também. O projeto visa a capacitação, a atualização de patologistas. Inicialmente, o esforço tem sido feito só com patologistas, mas já há intenção do projeto se estender também para técnicos da anatomia patológica. Tem-se feito, as atividades que têm sido realizadas é a base de rever aqueles principais temas importantes em patologia, para não ficarmos desatualizados. Temos tido aulas de macroscopia também, temos acesso à Sociedade Brasileira de Patologia, onde encontramos os laudos já discriminados, o CAP, muita informação. E mensalmente a doutora Márcia tem escolhido um tema e tem pedido também a nossa opinião daquilo que é importante para nós falar em termos de patologia, e nós vamos dando também a sugestão. E quando é apresentado o tema, a colaboração de todos é muito rico, porque não é só da Angola, não é só de um certo país, escolhe-se a experiência de cada país. Às vezes estamos só aqui no nosso país e pensamos que as dificuldades só são nossas, mas aí aproveitamos ouvir os colegas de Moçambique, por exemplo, que é o país que mais tem interagido para além da Angola, e tem sido para mim, por exemplo, e para os outros colegas também, muito enriquecedor ver que partilhamos das mesmas dúvidas, das mesmas angústias, temos as mesmas dificuldades e vamos interagindo como é que cada hospital, cada serviço tem lidado com o seu dia a dia aqui. É essencialmente isso. Se calhar estou a esquecer alguma coisa. A doutora Márcia, eu acredito que está a assistir, se o doutor Guilherme permitir, ela também pode
falar um bocadinho desse projeto. Ela melhor do que ninguém pode falar disso, o projeto, e o mérito é todo dela. Eu servi apenas para juntar os patologistas todos para podermos iniciar isso, este grande projeto que tem sido realizado. É isso. Muito obrigada, Guimar. É realmente, como eu costumo dizer, um colírio para os olhos quando a gente pode contar com todos. O patologista não gosta de trabalhar sozinho, apesar de estar sempre sozinho no microscópio, mas não gosta. É tão bom compartilhar, porque é muita responsabilidade, não é pouca responsabilidade, é muita. E eu costumo lembrar que a minha orientadora, eu sempre fui muito rápida em fazer diagnóstico, ela dizia: o dia que assinares sozinha vais ver. Porque tinha sempre aquela coisa, eu sei, eu vou, e o dia que começares a assinar sozinha, e é verdade, quando a gente está sozinho, tudo começa realmente a ter aquele peso que tem, e vemos a responsabilidade. Sim, Guilmar, eu acho que sim, eu acho que se a doutora Márcia não se importar, poderíamos, porque é uma oportunidade para poder compartilhar o excelente trabalho com todos, e nada digno de se falar na primeira voz, sem dúvida. Se ela não se importar. Doutora Márcia, se estiver aqui a ouvir, a palavra é toda sua, estamos aqui para ouvir. Que não está por Consegui aqui. agora. Ah, tá aí a doutora Márcia. Boa tarde, pessoal. Prazer. Para as pessoas que eu não conheço, a maioria aqui, pelo menos do painel, eu já conhecia. Queria primeiro parabenizar as Carlas, a Carla Carrilho e a Carla Barbosa, pelas apresentações, a Guilmar também, que já é minha amiga, foi apresentada por um patologista brasileiro, e desde então a gente está colaborando bastante. Essa ideia de juntar os PALOPs, eu moro nos Estados Unidos já há mais de 20 anos, eu trabalho no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é um hospital somente de cancro, em Nova York, e sou patologista de mama e também faço citopatologia. Então, essa ideia de juntar os PALOPs e fazer esse projeto ECO, da África lusofônica, foi um projeto que surgiu de uma ideia também do Dr. Fábio Távora, do Brasil, da Sociedade Brasileira de Patologia, a doutora Carla Carrillo, que eu conheci em novembro passado em Moçambique, e a gente conseguiu, já nesse curto espaço de tempo, colocar esse projeto a funcionar. Então, eu queria convidar os outros participantes que ainda não fazem parte do nosso projeto, posso até colocar meu e-mail aqui no chat, para quem quiser entrar em contato, os patologistas quiserem participar, está aberto para todos os que quiserem participar. É um projeto que começa com uma aula didática, e os assuntos foram, então, fornecidos pelos colegas africanos, são coisas que o pessoal gostaria de escutar um pouco mais, e também a gente tem a apresentação de caso pelos residentes ou patologistas que acabaram de sair da residência, apresentando casos, e acontece também uma discussão de casos logo após essa aula didática. É um projeto bem interessante e está sendo muito legal. Já tivemos 2 aulas e foi muito, muito interessante essa interação com os colegas africanos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Márcia, para nós foi excelente. Foi um dia que ficamos o dia todo a falar sobre isso, muito bom mesmo. Nós temos aqui o professor Carlos Lopes, que para mim, o senhor professor Carlos Lopes, durante a formação, estava sempre presente nas nossas reuniões interdepartamentais, uma pessoa muito ativa na patologia em Portugal, e sem dúvida um orgulho para nós, patologistas PALOPs. Professor Carlos Lopes, a palavra é toda sua. Acho que ainda temos alguma dificuldade em professor Carlos Lopes.
Entrar. Não sei se me estão a ouvir. Ouvir estamos, professor. Já estamos a ouvir. Não está... Sim, ainda ver não estão não. com a imagem. Ainda não Sem estão com a imagem. imagem. Estão aqui com qualquer problema com a imagem. Bom, de qualquer maneira, para não perdermos tempo, eu queria começar por manifestar o meu grande interesse e empenho em estar aqui convosco neste momento e manifestar também a minha disponibilidade para poder participar neste projeto de patologia digital e de transmissão de conhecimento e de, digamos, troca de experiências fundamentalmente. Penso que agora a imagem já aparece, agora já aparece, desculpem lá, mas pronto, é a primeira vez e, portanto, estas coisas vão acontecer. Eu quero dizer-vos que, neste momento, por razões circunstanciais, eu praticamente deixei de usar o microscópio no diagnóstico. Quer dizer, todo o meu trabalho de histologia é feito em imagem e em patologia digital. A patologia digital é para mim algo que tem a vantagem de ser mais fácil de manusear. O microscópio é, apesar de tudo, pesado. E quando vou fazer exames extemporâneos e vou com o microscópio na mão, aí é com o microscópio, sinto que ele de facto é demasiado pesado. De facto, a imagem é mais fácil. E obriga a uma aprendizagem, porque de facto aquilo que a gente vê num ecrã grande é diferente daquilo que a gente vê num microscópio. De facto, a imagem é diferente e a gente tem que aprender. De qualquer maneira, é uma vantagem grande e penso que, agora, o que eu acho é que é apenas um método de observação e é um método de aprendizagem e não aparece lá nada escrito com os diagnósticos. Nós temos que ser capazes de saber ver as lâminas bem e de ter, digamos, esse treino todo. Quer dizer que não é nenhum método que supera as nossas dificuldades e nos coloca perante diagnósticos já feitos, obriga-nos sempre a fazer as coisas devidamente. Por outro lado, as imagens, uma outra grande vantagem é que a fotografia é muito mais fácil. A fotografia é muito mais fácil e a possibilidade de nós fazermos arquivos fotográficos para discussão de casos é de longe muito melhor. E de facto penso que isso é uma grande vantagem. Temos apenas é que ser capazes de ter nos diferentes países algum equipamento para poder termos imagens de qualidade, porque essa imagem tem que ser de qualidade. A imagem e a qualidade depende muito de quem capta a imagem e depende muito também do ecrã. E os ecrãs onde isso deve ser visto também devem ser ecrãs de qualidade. De qualquer maneira, eu queria dizer-vos que de facto essa experiência tenho-a, é para mim indiscutivelmente uma forma de formação e de fazer diagnóstico e de trabalhar com toda a gente, não tenho a menor dúvida que, aliás, a patologia é muito uma ciência de imagem, e manifestar a minha disponibilidade para poder participar naquilo que quiserem, com seleção de casos, com discussão de casos e, sobretudo, com cursos. Os americanos fazem isso muito bem na reunião da USCAP, não é? Aqueles cursos que eles fazem que são muito práticos, muito para diagnóstico. Claro que há momentos de diagnóstico, há momentos de especulação e há momentos de tudo, mas nesses momentos de diagnóstico, utilizando um bocado daquele modelo americano com os handouts, de facto penso que é algo que nós podemos fazer sem que seja muito caro fazer com os nossos métodos que temos agora mesmo já. Podemos efetivamente fazer isso. Aqui em Portugal o Covid veio obrigar a mais rapidamente do que seria pensável começar a utilizar estes meios e não há dúvida nenhuma que se alguma, enfim, vantagem entre aspas, mas se alguma coisa pode ficar do Covid é que de facto nos obrigou mais rapidamente a sermos capazes de utilizar estes meios de contacto e portanto faz todo o sentido que ao nível, digamos, desta nossa organização Oncologia PALOP, é assim que se chama, nós criamos um grupo que começa a trabalhar já, amanhã depois, a trocar impressões, a trocar casos e a ver, porque de facto
essa disponibilidade é muito grande e penso que a gente pode efetivamente começar a trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Lopes. Para nós é realmente um grande orgulho, como eu disse, e temos todo o interesse em tê-lo, porque sei que o professor tem experiência e que gosta. Realmente é um exemplo, porque como eu tinha dito, eu ainda gosto mais de estar ao microscópio. Pois, está bem. Eu também dizia isso. É preciso treino. Hoje, de facto, já não, o microscópio já é para mim uma maçada. Eu, neste momento, sei lá, na minha experiência, penso que é universal, por exemplo, nas biópsias gástricas e na pesquisa lá dos Helicobacter pylori, por exemplo, o GIMSA não funciona bem, portanto, e eu aí muitas vezes tenho que ir ainda ver GIMSAs ao microscópio para ver o Helicobacter pylori. E digo que, naturalmente, o nosso sistema, mas isso deve ser defeito do nosso sistema de captação de imagem, não permite, de facto, mas com a imuno já é completamente diferente. E realmente gostaria de pegar na dica que o professor deixou dos cursos didáticos. Acho que sim, acho que deve sair daqui depois um grupo pensar na organização destes cursos didáticos, porque existem muitos pitfalls em anatomia patológica e esses cursos ajudam que os patologistas tenham contacto o mais cedo possível dessas dificuldades e assim minimizam. Sobretudo porque hoje muito do material da anatomia patológica, nós vivemos muito da época das peças grandes, não é? E nas peças grandes havia material que chegava para tudo. Eu sou do tempo em que nós fazíamos reuniões na Sociedade Europeia com lâminas que se mandavam. E eu lembro-me de termos feito 400 lâminas, 500 lâminas, que era para distribuir por toda a gente, não é? Portanto, hoje o que nós temos são pequenas biópsias de agulha. Né? E aí, de facto, há alguns pitfall que importa ter a noção clara de corrigir. Sim. Pois, é verdade. Realmente, agora estou-me a lembrar, professor, das reuniões interdepartamentais, que no início, quando a gente só mandava imagens e não mandava as lâminas, chegava lá e dava na cabeça. E a malta ficava zangada. Sabe que eu lembro-me no IPO, e o Coisa conhece isso bem, o Mateus conhece isso bem, é que as lâminas depois iriam servir como caixas para estudo, para internos que viessem, etc. Tinham lá aquelas caixas com as lâminas organizadas. E agora essa coisa pode existir na mesma, mas em imagens digitalizadas. Porque a imagem digitalizada é uma lâmina. De facto, é melhor a imagem digitalizada do que a imagem fotografada, porque na fotografia já existe uma seleção nossa e as imagens digitalizadas podem efetivamente servir. Eu acho que, de facto, é um campo que se abre. Pois, isso realmente a telepatologia mais dinâmica é o caminho, precisamos de ter os equipamentos para isso, para poder o receptor ter a imagem completa. Quando nós fazemos a parte mais estática é mais complicado. Mas criando um grupo de trabalho, começa-se a trabalhar, tendo os países todos e o Brasil tem uma experiência enorme nessa área, não é? E tem muita patologia igual à africana também, não é? E, portanto, sobretudo a patologia infecciosa e parasitária, etc. E, portanto, acho que... Muito obrigado. Carla? Sim, faz favor, Guilherme. Eu não podia perder essa oportunidade de, mais uma vez, agradecer ao professor Carlos Lopes por aquilo que eu hoje sou na anatomia patológica. Eu não esperava do professor Carlos Lopes outra atitude, senão se atualizar. Eu dizia sempre, já nos anos anteriores, que o professor Carlos Lopes, em determinadas alturas, era mais jovem do que nós próprios. Estava sempre a adaptar-se, estava sempre à frente do momento atual. Eu, de facto, concordo, quero mesmo que o professor Carlos Lopes seja o mestre e que seja também na coordenação da formação deste grupo. Em princípio, penso eu que todos nós estamos disponíveis. É importante também orientar, porque eu durante essas 2 semanas, quando soube que íamos ter essa sessão sobre telepatologia, eu tive algum contato com alguns colegas. De facto,
há pessoas que ainda não têm consciência daquilo que é o interesse, que é o valor, o diagnóstico, a formação da telepatologia. Dr. Carlos Lopes, mais uma vez, muito obrigado. E eu quero lhe mandar um abraço de longe, já que E a não há doutora Carla, possibilidade de a estarmos doutora juntos. Carla ainda foi também nossa, andamos lá na altura em que no Sim, microscópio sim. de 5 cabeças, lembram-se? 5 cabeças, era um microscópio grande, 5 cabeças, para a gente ver todos. Agora é mais fácil, de facto. Eu, se me permitem quebrar também aqui a questão da moderação, mas não podia ficar sem falar, estando aqui o professor Carlos Lopes. Conheci o professor Carlos Lopes, era estudante de medicina do último ano, quando fomos estagiar em técnicas de registro do cancro. Fui para o Pois FER, foi. ficamos um bocadinho no IPO com a doutora Maria José Bento e depois acabei mesmo fazendo uma parte da residência médica lá, na altura em que o Mateus estava a fazer também. Portanto, para mim, e depois está sempre jovem na mesma, para mim está igualzinho como estava naquela altura. É muito bom ter o professor Carlos e poder, inclusive, apoiar-nos com estas palestras, estas aulas, cursos. Nós estamos com sede de aprender e eu acho que esta é a oportunidade para estarmos todos juntos. Eu acho que estamos muito mais juntos agora, os lusófonos, os africanos, neste momento, do que quando era possível presencialmente. E eu acho que é a oportunidade. E, de facto, como diz o professor Carlos, se nos juntarmos e fizermos um projeto junto para termos esses aparelhos, esse equipamento, porque repare, mesmo este equipamento que nós temos é um equipamento um scanner muito básico, que a gente teve a sorte de ter por participar no projeto, mas tem problemas por trás muito desafiantes. A sustentabilidade disto depois do projeto acabar, como é que é para a gente manter a linha da internet, tudo isto, não é? Portanto, eu acho que esta é a oportunidade. E é uma excelente oportunidade, não podemos mesmo deixar passar. Obrigada, professor Carlos Lopes, muito obrigada, Márcia, também por nos pôr juntos neste projeto. Muito obrigada, Carla. Claro que tem a palavra, porque realmente a ideia era estarmos o mais informal possível. E essa informalidade é incrível no Brasil. Eu fui fazer um curso há tempos no Brasil e eu vim espantada, porque muito daquilo que uma pessoa sente-se tão à vontade que é muito fácil aprender. Então, poder contar com Portugal, poder contar com o Brasil, poder contar com todos os outros que temos todos os mesmos problemas, acho que é realmente uma grande valia. Nós temos mais 2 minutos, se calhar, da sessão. Não sei se há perguntas. Gostaria de deixarem aberto a todos que estão. O professor Lúcio? Posso falar? Eu só queria... Claro, antes de falar, deixa-lhe agradecer, porque há bocado, como só estava a pensar no Mateus e a Carla, eu não agradeci e nem não enderecei as minhas palavras, mas pronto, o professor Lúcio é daquela pessoa que não dispensa mesmo a apresentação, porque está sempre, tudo que tem para Lopes está o professor Lúcio para nos ajudar. Muito obrigada por tudo e tenho a palavra. Obrigado pelas suas palavras. Eu não vou intervir porque isto foi um acontecimento enorme. São 80 pessoas que estamos a ouvir. Há algumas dificuldades de entrar. Eu peço-vos desculpa pela organização, mas nós vamos tentar fazer tudo para que todas as falhas sejam colmatadas. Peço que se registrem bem, consigam entrar na página e se tiverem algumas dificuldades, mandem para os nossos mails, para a Ana Rita, que está atenta, para o bate-papo, que nós vamos tentando resolver os problemas. Era só para aproveitar este momento para vos dizer que nós estamos por detrás disto a tentar resolver todos os problemas. Não desistam e participem. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada, professor Lúcio. Eu acho que está a correr bem para as dificuldades de internet, que é de todos, e que foi uma sessão para mim muito proveitosa, que vai sair daqui muitas parcerias
e que, pronto, nós, pelo menos em Cabo Verde, estamos abertos porque realmente sentimos essa necessidade de mantermos ou acompanhando o que de novo há, porque nós somos patologistas gerais, fazemos autópsias, vemos citologias, vemos histologia, de tudo, e é quase impossível conseguir acompanhar tudo que sai e que os patologistas mais específicos sabem e que nos podem ajudar para minimizar muito aquela angústia que nós temos quando estamos perante os casos complicados mais específicos, e poder contar com as vossas expertise é de certeza uma melhoria, um avanço para o diagnóstico em África. E muito, não sei, eu não consigo ver nenhuma pergunta, nós já estamos a 1h15, acho que era o tempo da sessão. Sim, a sessão terminará agora às 4h15. Não sei se há mais perguntas. Posso falar só uma coisinha a mais que eu me lembrei agora do pessoal? Claro, Márcia, pode. Quando a Carla estava apresentando, eu vi aquele adaptador do celular para o microscópio. Eu faço bastante trabalho com a Nigéria também, e a gente conseguiu mandar para o pessoal esse adaptador de colocar no ocular do microscópio. Se pode fazer, não só... isso é para as pessoas que não têm o scanner, né? Se pode fazer fotos, mas também, que eu gostaria de dizer, deixar registrado aqui, uma das maneiras de ter a imagem dinâmica é fazer um vídeo, um pequeno vídeo, e às vezes dá uma imagem um pouquinho melhor, que consegue mostrar um pouquinho mais da lâmina. Então, é só para deixar registrado, eu já vi alguns casos que os colegas da Nigéria me mandaram, e funciona melhor até do que as fotos. Só isso que eu queria dizer aqui. Muito obrigada, Márcia. Por acaso, aquele adaptador nós ainda não temos, mas depois vou entrar em contato para ver como é que a gente consegue tê-lo, porque a mão às vezes fica ali a tremer e não é fácil, e aquele é muito mais fácil. E fazer o vídeo mesmo com o smartphone, isso? Muito bem, então pronto, olha, isto a gente não sabia, mas é preciso ter também capacidade, mas estes smartphones novos costumam ter boa capacidade, então isto já ajuda, porque realmente o receptor fica muito limitado quando só recebe imagens, porque depende muito de quem vê e do que é que vê. Então pronto, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Carla, a sua apresentação foi muito clara e a vossa experiência dá-nos ânimo, e nós queremos seguir de certeza, e como também disseste, acredito que esta era vem-nos trazer, ficar muito mais juntinhos, e vamos de certeza desenvolver excelentes trabalhos, contando com gente com muita experiência, e agradecer ao professor Carlos Lopes, porque para nós realmente vai ser uma grande valia poder contar consigo. Muito obrigada. Se o Dr. Guilherme... E vamos nos encontrando ao longo destes dias, não é? É verdade, é vamos verdade. Encontrando. Então, muito obrigada. Eu não sei Sim? se posso fazer um aviso a todos. Depois do congresso, o nosso site vai continuar a estar aberto, que vai ser o site do PALOP Aortic, do grupo de Oncologia dos PALOP, e que dentro desse site vamos ter a Escola de Oncologia dos PALOP, e será espaço para todas estas atividades poderem colocar informação, partilhas e organizar webinars. Portanto, depois deste congresso, o nosso site vai continuar a ajudar os PALOP e a aumentar a relação que já existe e é tão grande como estão a ver. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Lúcio. Então, Guilherme, como abriste, podes fechar para podermos voltar a Angola, nem que seja de uma forma digital. Na minha terra costumamos dizer quem começa termina, por isso dá lá. Obrigada. Eu só quero terminar agradecendo a todos. Eu, um bocado antes de nós começarmos com o professor Lúcio, nós tivemos algumas interrogações, mas ansiamos que corresse bem. Penso eu que foi muito
frutífero para todos. Houve uma troca de experiência muito boa. Mais uma vez agradeço à professora Carla pela apresentação e também pela transmissão dessa experiência muito boa, que é salutar, que é um exemplo para todos os países africanos de língua portuguesa. Gostaria de deixar de terminar sem também agradecer à doutora Márcia pelo projeto e, finalmente, o agradecimento final para o professor Carlos Alves. Esperamos que nós iremos continuar juntos. Estamos a contar com a sua participação. Muito obrigado a todos. Espero que nós vamos nos ver mais frequentemente do que nos víamos até hoje. Muito obrigado. Vou por encerrar esta sessão. Muito obrigada.